nacionalmente pela Convenção Batista Brasileira, especialmente pela Junta de Missões Nacionais. Há uma muralha de oração, igrejas que estão inscritas e fazem parte dessa vigília constante de oração pelo Brasil, pelo mundo e pela obra missionária. E nós queremos fazer parte, não dá para a gente ficar de fora de um movimento desse. Então queremos nos inscrever como igreja para fazermos parte desse movimento de oração. Essa semana ainda a gente deve fazer essa inscrição e comunicar à igreja qual o nosso horário, qual o nosso tempo, qual o nosso dia, para nos dividirmos em oração, como que num relógio de oração, intercedendo pelo Brasil, pelo mundo e por tudo mais que a gente tem visto acontecer. Também pelo grande avivamento que a gente espera que aconteça no Brasil, entendemos que já está acontecendo e já estamos vivendo isso. Foi o nosso tema e tem sido o nosso tema para 2025, amém? Querem fazer parte disso? Amém? E vamos começar hoje. Mas nós precisamos orar pelo Brasil. Muitas coisas estão acontecendo e há uma preocupação generalizada pelo contexto de Brasil, pelos brasileiros, pelas autoridades brasileiras e tudo mais, e a gente precisa orar. Nosso papel como igreja, especialmente, além do exercício profético, além do seu exercício dos seus membros como cidadãos, a igreja precisa interceder e orar. Então nós vamos ter um tempo agora de oração. Você pode ajoelhar-se quem puder, quem não puder ajoelhar pode permanecer sentado, mas será o seu tempo de intercessão, de oração em favor da sua vida, em favor da sua família, mas também em favor do Brasil, em favor de todas as nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais. Oremos para que Deus estenda a sua mão sobre o Brasil e sobre o mundo. Esses dias estourou mais uma guerra, mais 2 países em conflitos e em guerra, e oremos pela paz no mundo, para que Deus haja e manifeste o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Vamos ficar esse tempo a sós, com Deus, ajoelhados ou assentados, como vocês ficarem à vontade, mas nos apresentando diante do Senhor em oração. Peça também que Deus fale ao seu coração depois, através da sua palavra, através da mensagem de hoje.
Assim diz o Senhor: ouvi a sua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e sacrifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, se você andar diante de mim, como fez Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com seu pai. Nunca lhe faltará sucessor que governe entre o seu povo. Amém? Amém. Vamos guardar essa palavra como nossa oração. Isso é Deus falando com o sábio Salomão, rei de Israel. Que seja assim também Deus falando conosco. Quero convocar a igreja para dia 7 de agosto, uma deliberativa extraordinária. A gente precisa aprovar algumas coisas de urgente, não dá para esperar no nosso calendário a nossa próxima assembleia, então nós teríamos uma assembleia extraordinária dia 7. Você pode vir participar conosco, são assuntos bem especiais, necessários para a nossa decisão como igreja. E a nossa diretoria, nessa quarta-feira, às 19h30, uma reunião com a diretoria, e na sexta, dia 7, na outra, a nossa reunião de assembleia, conforme nosso estatuto, no prazo determinado. Amém? Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Na semana passada, nós pregamos também no Evangelho de João, capítulo 15, e seguindo assim nesse Evangelho, a gente prega agora no capítulo 6, e eu convido vocês a lerem comigo a partir do verso de número 1 até o verso de número 14. Quem achou, diga amém. Não fique viciado aí na nossa projeção, mesmo que esteja lá, eu peço que vocês acompanhem aí nas suas versões, acompanhem na sua Bíblia, projeção lá também vai nos acompanhar, para ir colocando alguns versículos que eu vou compartilhar com os irmãos, verso 1 até o verso 14, diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000.
Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Leio ainda o verso 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Nós já oramos, entendemos que o nosso desejo, e que é o seu desejo, é o meu desejo, que Deus fale aos nossos corações. Esse texto é conhecido, ele é relatado em todos os evangelhos, nos 3 primeiros, que nós chamamos de evangelhos sinópticos, ou seja, que têm a mesma visão, a mesma perspectiva, relatam fatos iguais, as mesmas histórias. João, que é um evangelho bem diferente de todos os outros, resolve contar também a multiplicação dos pães. Quem aqui trabalha com ministério infantil ou com criança, já deve ter contado essa historinha para as crianças, muitas vezes. Eles já conhecem com certeza, de cor salteado, né, de trás para frente, de frente para trás, a história da multiplicação dos pães. Todos aqui conhecem? Se você disser que não conhece, está mentindo, que acabou de conhecer. Nós acabamos de ler o texto, né? Nós temos na descrição do Novo Testamento 2 multiplicações dos pães. Um dos evangelistas contam como que havendo 2 multiplicação de pães, mas na verdade, a gente leu lá em 2 Reis, capítulo 4, que a primeira multiplicação de pães foi feita por Eliseu, um profeta, né, que multiplicou 20 pães para saciar a fome de 100 pessoas. Eu penso que os 20 pães aqui não eram iguais os pães que vocês fazem, aqueles pães bonitos, né, assim que a gente vai cortando ele para passar manteiguinha, assim, no final do dia, para tomar com café com leite, né, não era igual esse pão grandão não, era um pão diferente, bem menor, geralmente arredondado, alguns com fermento, outros sem fermentos, especialmente lá no contexto do Velho Testamento. Outra coisa interessante que a gente percebe, é que todos os lugares e todas as vezes que houve essa multiplicação, havia um contexto de escassez e fome, de necessidade, de miséria. Não foi diferente lá no de Eliseu. Lá antes mesmo que ele multiplique os pães, que Deus multiplique os pães para saciar a fome dos 100 homens, houve um envenenamento. E para resolver o envenenamento que teve naquela panela, porque foram fazer uma sopa, e quem foi colher os vegetais para colocar na sopa, trouxe folhas que eram envenenadas, digamos assim, que provocavam envenenamento. E as pessoas foram beber a sopa e estavam morrendo. E aí Eliseu promove a primeira receita de farofa nordestina. Mandou colocar farinha. Colocou farinha, mexeu com farinha e depois, pode comer. Comeram e o mal saiu da panela, e aí depois, em seguida, a multiplicação dos pães para saciar os 20 homens. No contexto aqui do Novo Testamento, também havia uma necessidade. Houve um momento muito específico, que as pessoas precisavam se alimentar e não tinham o que comer. E Jesus então precisou realizar esse milagre. Vamos entender um pouquinho o contexto disso na visão do evangelista João. João é
o que escreve o Evangelho de João, escreve 1ª, 2ª e 3ª João, as cartas de João, escreve também um livro de Apocalipse. A forma como ele escreve o seu Evangelho é diferente de todos os outros. É diferente de Mateus, é diferente de Marcos e é diferente de Lucas. O primeiro dos evangelhos, a gente entendendo ser escrito de Marcos, foi usado por todos os outros, como por exemplo Mateus, e depois por Lucas como uma fonte. João escreve o seu evangelho só depois, já no final do 1º século, é o último dos evangelhos a ser escrito. E se vocês observarem todos os milagres, com exceção, aliás, ele não fala milagre, ele fala sinais, e a gente já vai entender por quê. Mas todos os sinais que João cita no seu evangelho, não é citado nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. 7 dos sinais anunciados aqui por ele, com exceção aqui da multiplicação dos pães, não estão registrados nos outros evangelhos. Então, bem diferente. E João tem um propósito. Por exemplo, Marcos, quando escreve com o objetivo de alcançar os romanos, de evangelizar os romanos, de contar para os romanos quem era Jesus. E por isso ele não traz nenhum registro da genealogia do nascimento, da história do nascimento de Jesus no sentido genealógico, de quem Jesus descendia. Os romanos não estavam preocupados com isso. Já Mateus se preocupa em relatar a genealogia de Jesus completa. Lucas também vai fazer essa genealogia a partir de Maria, contando ali o relato da história da descendência, de onde Jesus veio, para provar que ele era o Messias. Isso porque tanto Lucas quanto Mateus queriam também alcançar os judeus. Lucas queria alcançar os gentios também, mas também queria alcançar os judeus. E João? Na verdade, João escreve o seu evangelho para as igrejas. Naquela época, no fim do 1º século, já com a igreja crescendo e se desenvolvendo, o número de discípulos se multiplicando, houve uma doutrina chamada gnosticismo, que entrou no meio dos cristãos e negava a divindade de Jesus, dizendo que Jesus não era Deus. Isso por quê? Porque eles diziam, na matéria não existe nada bom. Tudo que há na matéria não presta, é podre. Como que Deus poderia se fazer carne e ser Jesus? Então, para negar a humanidade de Jesus e a deidade de Jesus, o gnosticismo estava fazendo um mal danado no meio da igreja, e João escreve o seu evangelho com o objetivo de fazer com que as pessoas entendessem que ele é Deus, 100% homem e 100% Deus. Ele começa o seu evangelho, em vez de dizer, e Jesus nasceu Adão, e de Adão descendeu fulano, e de fulano cicrano, ele começa, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele já começa dizendo que Jesus é o verbo, que Jesus é Deus. E daí por diante, todos os eventos relatados pelo evangelista João têm o propósito, têm o objetivo de provar que Jesus é Deus. E de provar que a obra que foi apresentada na cruz foi para a redenção de todos os homens. Foi o Deus encarnado que se manifestou em graça e amor para a redenção de todos os homens. É João o único evangelista que também vai descrever a função e o papel do Espírito Santo de Deus. Então, João é um evangelho diferente, que tem como objetivo provar que Jesus é Deus e também que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a oferta de Deus manifesta para a redenção de todos os homens. E daí,
ele vai, em vez de usar a palavra milagre, ele vai usar a palavra sinais. Porque os sinais apontam para o que de fato vai acontecer, ou o que de fato é. Não é assim que a gente faz? Os sinais só apontam, aqui é você vai encontrar ali uma curva, quando a gente está no trânsito, e aí aparece lá uma plaquinha. A plaquinha é uma curvinha pequenininha, tem alguns até que eu acho que erram, né? Eles colocam uma curva e a curva é bem fechada. Quando a gente anda ali no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as curvas são bem fechadinhas, é complicado. Então o sinal mas a curva não é do tamanho do sinal, a curva é bem longa, só aponta para o que vai acontecer. Então João está dizendo, olha, todos os sinais que Jesus fez, e aí na nossa cabeça para entender todos os milagres, foi para provar que ele era diferente. Ele era o Deus encarnado, mas ele era a manifestação de Deus, e apontava para algo muito maior, muito mais importante. E aí agora a gente volta para o texto, para trazer aqui algumas lições preciosas para a nossa vida, extrairmos algumas verdades que João quer nos apresentar através deste sinal. O primeiro que João apresenta como sinal de Jesus foi a transformação da água em vinho. Depois de outros sinais, ele então traz esse da multiplicação. Me acompanhe para a gente entender aqui algumas realidades e como que a gente pode aplicar algumas dessas lições para a nossa vida hoje. E aí a gente já pode trazer a nossa preocupação. Eu, de fato, estou preocupado. Eu não sei quem mais está, talvez você não esteja, mas eu sei que muitos outros estão preocupados com a nossa situação do Brasil hoje. Quem está preocupado aí? Pois é, daqui mais alguns dias, mais precisamente a partir de sábado, nós somos taxados aí nos nossos produtos. Os Estados Unidos da América nos taxou, então por causa disso, muito dos preços subirão. Então, falando de maneira economicamente dizendo, nossa inflação não está pequena, pode ficar mais alta ainda. A nossa desvalorização da moeda pode ficar ainda maior. A escassez de alguns produtos e de algumas coisas também podem acontecer. Consequentemente, o achatamento do nosso valor monetário em termos de salários diminuirão, nosso poder de aquisição e de compra diminuirá. Não basta os Estados Unidos, a Venezuela também taxou o Brasil com 70%. Então, norte do Brasil, região do Acre, região de Roraima, todos os produtos ali que são comercializados com a fronteira também sofrerão danos. Então a nossa situação, se não resolvida em pouco tempo, não será fácil para nós. Os reflexos disso, na sua casa, na sua família, na igreja, em todos os lugares, e a gente fica preocupado, ou não ficamos. Pode haver escassez, pode haver falta, pode haver dificuldade. Se as pessoas não estão vindo na igreja, agora eles vão dar mais desculpa, pastor, a gasolina agora está muito cara, não dá para ir na igreja, não dá para vir. Então, muitos problemas poderão surgir em consequência disso, e nós estamos preocupados. As nossas autoridades, os nossos empresários, tanto da indústria quanto do agro, há uma preocupação, há uma realidade, há uma verdade que a gente não pode fugir, há uma realidade social, econômica e política da qual a gente não pode se esconder e fugir dela, e precisamos encarar e ver isso de frente como uma realidade, uma necessidade, uma preocupação. Então vamos trazer isso para o nosso contexto, para que essa palavra tenha verdade ainda maior no nosso coração, na nossa vida.
O propósito da retirada de Jesus para o monte. O texto começa dizendo assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Na verdade, a descrição dos outros evangelistas, nos eventos que são descritos ali, inclusive, ele havia dado uma ordem aos discípulos para que fossem pregar pelas vilas, cidades, depois quando eles voltam, trazendo o relatório do bem-sucedido progresso deles na proclamação do reino de Deus, eles se retiram com Jesus. Jesus se retira para este lugar, para o monte, para estar com seus discípulos. Então, primeira coisa que a gente observa aqui, a retirada de Jesus para estar exclusivamente com seus discípulos. Ele, por vezes, estava no meio do povo, no meio da multidão, e nós sabemos que isso cansa, isso traz como humano para Jesus o sugar de suas energias. Ora ele se retirava para estar sozinho em oração, ia para o deserto, ia para os montes. Ora ele se retirava do meio da multidão com os seus discípulos, e nessas ocasiões especificamente para aprofundar o ensino que era compartilhado no meio da multidão. Algumas das parábolas eram depois explicadas em particular aos discípulos, e aqui Jesus se retira com seus discípulos para o monte, para ficar um tempo com eles, a sós. Isso traz uma lição para nós. Apesar de toda a correria, de todas as lutas que temos, Jesus está dizendo que a gente precisa de tempo de descanso. Mesmo que parte do trabalho, dos milagres, das curas manifestas, fossem feitas pelas mãos de Jesus, os seus discípulos estavam sempre presentes. É só nós imaginarmos, quando vai ter um evento na igreja, só o pastor que trabalha? Há um grupo de pessoas que geralmente estão envolvidas no trabalho. Então Jesus, no convívio com a multidão, realizando os seus feitos e os seus milagres, os discípulos também estavam lá, as mulheres também estavam lá, cozinhando, cuidando da multidão, ora ajudando Jesus, ora controlando as coisas, até impedindo alguns de chegarem a Jesus, mas eles estavam lá trabalhando, se cansavam, se fadigavam, e agora Jesus sai com eles para um tempo de descanso. Todos nós que trabalhamos, ainda que trabalhando na obra de Deus, no trabalho de Deus, precisamos de tempo de descanso. Precisamos de um tempo a sós com Jesus, para refletir, para meditar, para aprender, para aprofundar conhecimento, reflexões, entendimento das verdades de Deus e do conhecimento de Deus. As minhas filhas são testemunhas, e a minha esposa, às vezes ministrando aula no seminário, eu, numa das vezes, desafiado a gravar algumas aulas e preparar o material que até hoje é ministrado. Quem aqui já teve aula comigo lá no seminário, sem eu estar presente? Está lá. E eu ficava igual louco. Chegavam lá no meu escritório, tinha livro espalhado no meio do escritório todo, em cima da mesa, no chão, folhas rabiscadas, escritas. Eu ficava lá de noite, ficava lá de dia, todo o tempo possível para meditar, para aprender, para refletir, para ter um tempo com Jesus. De vez em quando a gente precisa desses retiros, dessas saídas, dessas fugas. Então, se um dia eu fizer isso, ou se um dia você fizer isso, e alguém perguntar, o pastor não veio trabalhar? Eu estou lá escondido com Jesus no monte, em algum momento refletindo, pensando em mim mesmo, pensando no que Deus está fazendo. E você também, se tem trabalhado no reino, precisa desse tempo a sós com Jesus, nesse tempo de aprofundar tudo que Jesus tem trazido ao seu coração. Também para experimentar seus discípulos. A forma que Jesus ministrava o coração da multidão, e muito especialmente aos discípulos,
era fazendo perguntas. Quantas perguntas ele fez aos seus discípulos? Vamos nos lembrar uma delas? O que estão dizendo ao meu respeito? Depois, numa pergunta mais pessoal, e vocês, o que dizem a meu respeito? Outras perguntas que ele fez para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes, numa pergunta impactante para Pedro. Então, uma das maneiras de Jesus confrontar e experimentar os seus discípulos era fazendo perguntas, outras usando situações da própria vida. Vamos nos lembrar de um deles, quando eles estão lá no monte e contemplam a transfiguração de Jesus. Então era uma experiência, uma vivência, e aí um deles diz assim: Senhor, vamos ficar aqui? Aí depois não, as pessoas que estão lá embaixo do monte também precisam ser abençoadas. As experiências, as vivências, as situações, os problemas, e aqui havia um problema, e Jesus queria experimentar, testar, para que esses discípulos fossem aprovados, bem especialmente 3 deles, mas mais precisamente ainda 2 deles, Filipe e André. Vamos nos lembrar, se você abre lá Lucas capítulo 9, e também se abre João capítulo 1, verso 44, tanto Pedro, quanto André e Filipe eram de Betsaida, e o lugar onde Jesus estava, qual era? E atravessou o mar da Galileia, de Tiberíades, e nos outros contextos dos evangelhos, a gente vai entender que ele estava em Betsaida, cidade, lugar de nascimento de Pedro, Filipe e André. E vocês já vão entender por que Jesus testa esses discípulos e de que forma ele faz isso. Isso significa dizer que muitas vezes Jesus também está nos testando. Quando nós passamos por algumas experiências, quando nós passamos por alguns problemas, por algumas dificuldades, por alguns conflitos, por algumas escassez, alguma fome, alguma necessidade, Jesus pode estar exatamente nos testando, querendo saber de nós alguma coisa. E vamos ver na sequência do texto, mas vamos lá, vamos seguindo comigo. O interesse da multidão ao procurar Jesus, isso fica claro logo no verso 2. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eu vou me lembrar aqui de um texto, e vários eles, mas quando Jesus diz assim: haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para quem? Betsaida, Cafarnaum. Então esta era uma das cidades onde mais Jesus fez milagres. Esta era uma das regiões onde mais Jesus realizou milagres. E esse povo estava acostumado com os milagres de Jesus. Ele havia curado, se você acompanha capítulo 4, verso 43, o oficial do rei, o filho do oficial do rei, quando ele cura aquele jovem. Depois capítulo 5, verso 1, quando ele cura aquele aleijado que estava no tanque de Betesda, esperando a água ser movida, conforme a tradição, conforme um mito contado daquela época, que vinha um anjo, descia, mexia as águas, e quem se jogasse lá seria curado. Aquele homem estava lá há 39 anos, e Jesus vai e cura aquele homem. Quantos sinais que aquelas pessoas ficaram sabendo que Jesus realizava, e alguns deles presenciaram os milagres de Jesus. Quando souberam que Jesus estava com seus discípulos no monte, foi a multidão para lá, se dirigiram para lá, por causa dos milagres que Jesus fazia. Quantas e quantas pessoas se dirigem? Se fizéssemos aqui a noite dos milagres, se você está de cadeira de roda,
se você está de muleta, se você tem isso, se você tem aquilo, se você tem isso. Não que Jesus não possa fazer os milagres numa convocação dessa, mas as pessoas vão exatamente, na sua maioria, em busca dos milagres, em busca do que Jesus pode fazer pela vida deles. E Deus pode fazer, Jesus pode fazer. Mas aqui a descrição é de que as pessoas foram por causa disso. A gente pode acrescentar aqui uma das motivações das pessoas para irem estar com Jesus, também por causa da forma como ele ensinava, como ele ministrava. Mateus capítulo 7, verso 29, diz que ele não era como os saduceus, como os fariseus, como os religiosos da época, porque ele falava como quem tinha autoridade. Então, a eloquência, a didática, a forma de Jesus ministrar, a autoridade com que ele ministrava, e essa autoridade não era pelo poder da sua voz, não era pelo tom da sua voz, não era, era pela própria vida de Jesus, a coerência entre o que ele dizia e o que ele vivia, entre o que ele falava e o que ele fazia. Essa coerência da vida de Jesus lhe dava toda a autoridade, e isso atraía as pessoas para ouvirem Jesus. Muitos hoje não vão por causa do pastor Adonias, porque ele vai pregar, principalmente no Tarumã. Quando a gente vai para alguma conferência, algum outro lugar, eles fazem lá uma propaganda, vem aí o pastor Adonias, aí vai lá, a igreja está cheia. No Tarumã a igreja não fica cheia para ouvir o pastor Adonias. Mas se eu disser aqui, olha, vai vir aqui a Thalita Pereira, não cabe. Se eu disser aqui que vai estar pregando, e aí agora até eu esqueci o nome dos pregadores por aí, Hernandes Dias Lopes, talvez não vai encher. Mas, às vezes as pessoas vão por causa do nome, do marketing, da divulgação do nome. Ah, Jesus, está todo mundo falando de Jesus, ele faz milagres, ele faz isso, ele faz aquilo. Olha, então vamos lá ouvir Jesus. Onde que ele está? Está lá no monte com seus discípulos. E foi a multidão, e não foi pouca gente não, cerca de 5.000 pessoas, é muita gente. Aqui cabe no máximo 300, 400, 500 pessoas, a gente tem que pôr cadeira em tudo que é lugar. Multiplica isso, 5.000 pessoas. Não teve até hoje um evento gospel com mais de 5.000 pessoas em Campo Grande, eu acho. Acho que o maior evento que teve, com o maior público gospel, ou evangélico que teve, foi no auge do grupo da Lagoinha, do Diante do Trono, lá no José Abrão, e eu estava envolvido naquele negócio, num poeirão danado, que quando o povo começava a pular, ninguém via ninguém, só via poeira vermelha subindo no ar. Eu acho que quem estava cantando lá, olhava para baixo assim, em vez dele dizer, o céu desceu, devia assim, a poeira subiu, né? Era mais parecido com a música da Ivete Sangalo, né, do que com outra coisa, poeira, poeira, poeira. Então, mas estava lá cheio de gente, o maior evento, maior aglomeração de público evangélico que já teve em Campo Grande, até hoje, ninguém conseguiu superar. Então imagine, um público enorme desse, 5.000 pessoas num lugar só, ao ar livre, é muita gente, e foram lá para ver Jesus. E é interessante, sigam-me no texto, diz assim, então, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Não parece estranho? Parece que alguém escreveu aqui uma parte que não tinha nada a ver com o texto. Ele está falando dos milagres, aí ele abre assim, e a festa da Páscoa dos judeus está... O que tem a ver isso com a multiplicação dos pães? O que tem a ver isso com o texto? É muito interessante.
Vamos nos lembrar por que João escreveu o seu evangelho? Porque era mesmo para provar que Jesus era Deus. Na verdade, quando João escreve aqui a festa da Páscoa, porque o que aconteceria na festa da Páscoa? Jesus seria morto e seria crucificado. E quem Jesus se apresenta no decorrer do texto, se você continua acompanhando a partir do verso 22, Jesus se apresenta como pão da vida e a água da vida. Aí João parece estar fazendo uma referência ao maná que desceu dos céus, porque foi logo após a Páscoa, o evento da passagem do anjo da morte, que o povo sai do Egito para peregrinar no deserto. Enquanto peregrina no deserto, Deus o sustenta com o maná dos céus. Então, na verdade, João está dizendo aqui, olha, Jesus é maior do que Moisés. Se vocês foram alimentados pelo maná, após o evento da Páscoa, a peregrinação no deserto, lá, Jesus é de fato o pão que vai alimentar vocês. É através da sua oferta e do seu sacrifício que vocês serão reconciliados, salvos e nutridos espiritualmente. Jesus aqui, nesse sentido, está sendo apontado como algo maior ainda que vai acontecer. Como o pão que desceu dos céus, o Deus que desceu para saciar a fome de todos os sedentos. Vamos nos lembrar de um fato? Quando Jesus olhava para a multidão, o que ele dizia, o que ele pensava? Ele via como ovelhas que não têm pastor, que precisavam ser apacentadas, cuidadas. Jesus via a multidão como sedentas, secas espiritualmente e precisando ser saciada, alimentada. E quem o alimentaria? Ele. Aqui Jesus é apontado como esse que é aquele que vai nutrir e alimentar de fato as pessoas. Ele nem ainda falou do milagre da multiplicação, mas já aponta Jesus como resposta aí, solução. Segue o texto, diz assim: a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Quem primeiro viu a multidão chegando, embora os outros evangelistas falam que as pessoas já estavam lá, quando de fato Jesus vai alimentá-los, mas aqui Jesus viu as pessoas chegando. Provavelmente os discípulos estavam de costas, ele ministrando, ele ensinando. Quando ele olhou, ele viu aquela multidão de gente chegando, aquele grupo de pessoas começando a vir, encher o lugar. E aí ele olha e pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para lhe dar de comer? Por que Jesus pergunta isso para Filipe? Que tem a ver Filipe com isso? Vamos nos lembrar? Quem era daquele lugar? Quem conhecia aquele lugar? Quem nasceu ali? Filipe. Conhecia tudo. Sabia onde ficava a padaria da esquina. Sabia onde comprar. Sabia o mercadinho. Sabia onde ficava o Pires, o Verdão. Estou fazendo propaganda, né? Depois a gente pede doação. Mas sabia onde ficava todos os lugares. Onde ficava a padaria. Lá embaixo, no Pênfigo. Cadê ela? Não está aí hoje, né? Fazer a propaganda da padaria dela. Mas sabia tudo. E vamos lembrar quem era Filipe? O homem das perguntas. Quando Jesus está falando que ele veio do Pai e voltaria para o Pai, Filipe diz assim: Senhor, o Senhor fala do Pai, mas nós não conhecemos o Pai. Mostre-nos o Pai. Mostra aí para nós, cadê o Pai? Aí Filipe tem a resposta: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe era cheio de perguntas, cheio de respostas também, cheio de palpites.
Não tem crente assim? Cheio de palpite. Se fosse eu saberia como fazer. Foi feito? Eu faria melhor. Eu sei onde compraria bem mais barato do que onde vocês compraram. Esse problema aí, eu sei como resolveria. Eu sou fera, conheço todo mundo aqui. Danilo, motoboy, conhece todo mundo. Se tiver que pedir, vai pedir, ele sabe todo mundo, resolve. Filipe era assim. Aí Filipe diz: Senhor, não tem jeito. Eu teria que trabalhar quase 12 meses para poder ter dinheiro para comprar pão para todo esse povo, para toda essa gente. 5.000 pessoas, como é que vai resolver? Um salário não resolveria, 2 salários não resolveriam, 3 salários não resolveriam, 8 salários, salário de 8 meses, talvez desse para alimentar os 5.000 que estavam lá para ser alimentados. É a resposta de Filipe. Não tem resposta, Senhor. Aí quem é o outro que se apresenta? Provavelmente André já tivesse colado no jovem que tinha os peixes e os pães. 5 pães e 2 peixinhos. André já tinha colado, diz assim: o meu está garantido. Esse povo não tem o que comer, mas eu estou garantido. Já estou aqui, tem alguém que tem 5 pães, tem 2 peixes, vou me juntar aqui. Parece o dia do piquenique do Jardim Tarumã. Que aí a gente leva, aí tem lá um churrascão, aí eu geralmente digo assim: o meu está garantido aqui, né? Já estou aqui, eu já estou na barraca do tio Braz, já estou com o grupo do tio Braz, o churrasco está garantido. Eu estou lá no PGM do Osés, lá tem sempre um bifão na chapa, né? Tem. Com delay, a sobremesa está garantida, o pudim, o açaí, está garantido. André provavelmente tivesse pensado assim: está resolvido o meu problema. Então ele chega para Jesus, depois que questiona Filipe, depois que Jesus diz assim: como é que nós vamos resolver para dar comida para todo esse povo aí? Aí ele diz assim: Senhor, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e dois peixinhos. E vamos lembrar do que era o pão? Pães de cevada. E 2 peixinhos, era peixinho mesmo, peixinho pequeno. Sardinha. Peixe não era peixe grande, porque lá os discípulos estavam acostumados a peixe grande, né? Quando eles pescavam com Jesus, na rede vinha peixe grande. Aí André diz assim: tem 2 peixinhos lá, Senhor, pequenininho. Eu morei num lugar de fome. Era um lugar farto, mas era de fome. 6 meses chovia, 6 meses. Nos 6 meses que não chovia, era uma miséria danada. Então, eu ia para a região onde nasci, porque era um outro lugar, e a gente trocava peixe seco por farinha. E peixe seco pequenininho, porque era tudo pequenininho, seco, colocado no sol, 1 mês, 6 meses, aquele peixe seco, para comer com farinha e água. Chibé. É isso mesmo, farinha e água, e peixe assado salgado, que era para dar mais sede para a barriga estufar. Provavelmente esse peixe aqui ou fosse salgado, para poder conservar e estar disposto ali, ou provavelmente fosse colocado e feito no óleo, como se faz a sardinha, para ficar bem conservado e muito tempo. Em uma das 2 situações, eram os peixinhos que estavam lá. Então, e cevada, irmãos, era comida de cavalo mesmo. Não era trigo, que o pão fica fofinho, era cevada, mais ou menos como o nosso sorgo aqui. Então era para fazer pão de cevada, é duro, ele não é molinho, não é fofinho. Era uma comida de terceira, a mesma que foi apresentado lá em 2 Reis. E os peixinhos eram pequenininhos, para alimentar 5.000 pessoas. Então aqui nós vemos a ação de Jesus, uma oportunidade de ensino aos seus discípulos, diante da necessidade,
diante da multidão para ser suprida, diante da escassez, porque era um lugar desértico, diante daquela realidade, os discípulos precisavam aprender a lição de que Jesus é Deus. E Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele é o provedor de todas as situações. Que se há alguém que tem que resolver, é Ele. E se você segue o texto, Jesus pergunta a Filipe, mas o verso 6 diz assim: mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Então, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele só perguntou para Filipe para testar. Às vezes a gente passa e Jesus nos permite passar por situações, e até Ele nos pergunta, e em vez dEle nos perguntar, e às vezes até a gente que pergunta, a gente fica no papel de Filipe, em vez de dar o espaço para Jesus perguntar, né, e a gente receber a resposta. Jesus já sabia o que ia fazer. Ele sabia que Ele ia multiplicar os pães. Ele sabia que a multidão ia ser saciada. Então, a gente aprende com isso que, antes que seus problemas apareçam, Jesus já sabia. Antes que eles venham a acontecer, talvez amanhã, depois de amanhã, ou daqui um mês, você saiba de um problema, mas Jesus já sabia que ia acontecer isso. E já sabia também como é que ia resolver. Já sabia como seria a solução, embora você não saiba e nem tenha essa expectativa. Permitam-me abrir aqui, e posso, Luquinhas, mas esses dias eu fui visitar a Bia, lá do Lucas. Fomos presenciar e testemunhar o milagre de que aconteceu na vida dela. Então ela nunca imaginou que com as dores que sentia, tinha algo tão incômodo no seu organismo. Aquilo que foi tirado dela, o Luquinhas falou, mostrou lá mais de 1 quilo, 1 quilo mais ou menos, tirou e Deus curou. Está para os exames finais, e parece que os exames finais vão ser a testemunha de que não tem nada. Já aproveitou e fez até outra cirurgia, e além da cirurgia ainda ganhou de presente toda a plástica. Então Deus, o Luquinhas no dia estava desesperado, chorava que nem criança quando ligou para mim. Mas aí quando a gente vê como é que Deus resolve as coisas, como é que Deus vai à frente e soluciona os problemas, aí a gente percebe que Deus é Deus. Então não se apavore. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Ainda que venha escassez e venha dificuldades, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor das nações. Deus é que governa sobre todos os povos. E a forma e o jeito que Ele usa, ou para alertar, para testar, ou para corrigir, ou para disciplinar, para trazer justiça, é o agir, é o mover de Deus, é a forma de Deus agir. A gente só tem que confiar que Deus é Deus. E o Jesus a quem nós servimos é Deus suficiente para agir sobre todas as situações e circunstâncias da nossa vida, todas as situações e circunstâncias da nossa nação, do nosso povo. Confiemos, façamos o que tem que ser feito, e a gente já vai perceber essa forma como é que Deus vai agir. Estou me demorando muito, mas vamos lá, não deixa eu deixar o resto para outro dia não, eu quero ver se eu termino hoje. Jesus testa Filipe fazendo-lhe perguntas. Jesus sabia o que haveria de fazer. André apresenta a disponibilidade dos pães de cevada e os pequenos peixes, pães de cevada e peixes pequenos. Lição que a gente traz para a nossa vida. Talvez você se ache peixe pequeno. Não é assim num contexto social? Você pode dizer assim, ó, lá na igreja só tem peixe grande, eu sou o menorzinho deles.
Deixe-me dizer, Deus quer usar os peixinhos pequenos para alimentar a multidão. Pães de cevada, que você acha de segunda, não dá, é duro, não dá para fazer muita coisa. Deus quer usar esse duro mesmo, esse que você pensa que não serve, que não presta, que não é bom, é esse que Deus quer usar também para alimentar a multidão. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo. E com isso, também vem uma outra lição para nós. Nós não podemos desprezar as coisas pequenas. Os pequenos momentos, as pequenas experiências, as pequenas coisas que Deus nos oportuniza, porque é desse pequeno que Deus vai operar e fazer o processo da multiplicação. Não é com grande como nós estamos imaginando, é através da sua vida mesmo, é através da minha vida, é através da nossa vida, por menor que você se ache, por mais inútil que você se ache, por mais insuficiente que você se ache, para alimentar uma multidão faminta, é você que Deus precisa usar. A organização de Jesus antes dos milagres, antes mesmo que Jesus fizesse o milagre, ele organizou as coisas, e isso significa dizer, que não é porque Deus vai fazer o milagre, que a gente tenha que ser desorganizado, desleixado, relaxado, fazendo de qualquer jeito. Nós precisamos fazer as coisas organizadamente. E como é que Jesus faz isso? Jesus manda as pessoas se assentarem e fazer isso em grupos, ou por famílias. Se não me engano, um dos evangelistas vai fazer em grupos de 50 e grupos de 100. Organizar. Até para Jesus fazer o processo da multiplicação. Até para Jesus agir, fazer os seus sinais, fazer os seus milagres, é preciso organização. Senão, como é que vai se evidenciar o que Deus vai fazer? Então, a organização é necessária. Jesus dá graças pelo que tinha. Ele aqui não está preocupado com o que não temos, mas com o que temos e como vamos disponibilizá-lo, para que ele faça o milagre. Então, isso é também importante e traz uma lição para a nossa vida. É preciso dar graças ao que temos. Jesus pegou os 5 pães e os deu peixe, os 5 pães e os dois peixes e fez o quê? Deu graças. Às vezes nós estamos vivendo sem darmos graças a Deus. Estamos no muito e não damos graças porque Deus nos deu muito. Estamos com pouco e não damos graças ao pouco que Jesus nos deu. É mais fácil reclamarmos e murmurarmos do que darmos graças. O que Deus te deu? 5 pães, 2 peixinhos, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 50 salários mínimos? O que Deus te deu, é preciso que haja ações de graça. Deus pega aquilo, dar graças a Deus, e aí sim, depois de orar, de dar graças a Deus, Ele distribui entre os discípulos, para que eles levem as pessoas. Aí a instrumentalidade, ainda que Deus vá fazer o milagre, Ele vai precisar de você. Deus não vai fazer o milagre desprezando a igreja, desprezando a gente, desprezando você. A sua instrumentalidade é necessária, a minha instrumentalidade é necessária. Os pães multiplicados, os peixes multiplicados, não puderam chegar às famílias e às pessoas famintas, se os discípulos não tivessem feito a distribuição. O que você tem recebido de Deus, os 5 pães e os 2 peixes, aquilo que você recebeu, você precisa distribuir, você precisa dar, e aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do próprio Evangelho, da porção que você já recebeu.
e que você acha que é muito pouco, mas você precisa distribuir isso que Jesus te deu, senão não vai haver multiplicação. Não vai haver multiplicação de crentes. Você quer que a igreja cresça? Se você não multiplicar-se, a igreja não vai crescer. Não existe multiplicação sem a instrumentalidade das nossas vidas. Por que Deus ia encher os cestos de pães e peixes e ficarem lá no monte, sem ter ninguém para alimentar? Então os discípulos foram que distribuíram. Então, se você não se disponibilizar, se você não se voluntariar, se você não se colocar à disposição de Deus para ser um instrumento e um veículo para que a multiplicação aconteça, não vai acontecer multiplicação. Não queira que as coisas aconteçam se você não se põe como discípulo de Jesus disponível. Não queira que as coisas sejam realizadas se você não quer fazer parte do processo. Senão você vai ser só como aquela multidão, sentada para ser saciada. Você não vai ser o que alimenta a multidão, mas você vai ser mais um no meio da multidão, querendo ser alimentado e saciado. E será, sentado e satisfeito. É o que o texto vai dizer depois. Segue com ele. Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está o menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus, ele podia ter ficado quieto só com a primeira parte, não podia? Ter dito aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixes, está aqui, Senhor, glória a Deus. Mas diz, parece a gente, Senhor, está aqui, ó, eu só tenho isso, mas isso aqui acho que não é suficiente, Senhor. É o pouco, é o fiel no pouco, que Deus vai multiplicar. É a nossa fidelidade no pouco, é de 10 em 10, é de 1 em 1, é de 5 em 5, é de pouco em pouco que a gente vai alimentar a multidão. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. E havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Depois de saciados e satisfeitos, Jesus nos dá uma lição de mordomia, de boa administração. Recolha o que sobrou, não extravie, não desperdice, não jogue fora o que pode ser útil para outras pessoas. Não jogue fora o que pode ser útil para outros momentos. Não seja um guardador de bugigangas, não é isso. Mas aqui Jesus está nos dando uma lição. Quantas e quantas vezes na abundância nós somos extravagantes. Jogamos comida fora, desperdiçamos as coisas, porque temos bastante dinheiro, gastamos de qualquer forma e de qualquer jeito, não priorizamos. Esses dias, conversei com alguns, e quanta gente gastando dinheiro com bet, perde 10, perde 5, perde 50, perde 100, perde 1.000, mas na hora de dar uma oferta missionária, acha que é pouco. De 10 em 10, há muita coisa que se faz. Olha a nossa feira missionária, de pouquinho em pouquinho, de espetinho em espetinho, ainda estamos devendo espetinho, mas de pouquinho em pouquinho, as coisas se multiplicam. Então, é assim que Deus faz. Nós não podemos
desperdiçar o que Deus nos dá. Então, na sua casa, se tem havido desperdício, discipline-se, corrija-se. Jogar fora é pecado, é esbanjar, é ser péssimo mordomo, porque o que joga fora, falta para alguém. Quantos e quantos estão comendo na lata de lixo, daquilo que nós jogamos fora, daquilo que nós jogamos fora. O desperdício é pecado. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Então, os efeitos do milagre ou dos sinais apresentados aqui por Jesus: primeiro, as pessoas foram saciadas. Segundo, recolheram, para não haver desperdício, porque Deus vai fazer transbordar aquilo que a gente é fiel e leal ao Senhor, para que outros sejam abençoados. A sua fidelidade, o que Deus multiplica na sua vida, é suficiente também para que outros sejam abençoados. Permita que outras vidas, outras pessoas sejam abençoadas através da sua prosperidade. Segundo, a declaração e reconhecimento de que ele era o Messias. Eles reconheceram que Jesus era profeta, porque eles se lembraram de quê? Segundo Reis, capítulo 4. Se Eliseu, profeta de Deus, multiplicou os pães, fez aquilo acontecer, e Jesus multiplicou os pães, então Jesus é profeta. Nesse reconhecimento como profeta, um dos ofícios de Jesus, rei, sacerdote e profeta, reconhecendo Jesus como Senhor e Jesus como Deus. O empenho depois dessas pessoas para continuarem a estar com Jesus. Eles seguiram Jesus. Jesus atravessou o mar depois para o outro lado. Quando chegou lá, as pessoas também já estavam indo lá para estarem com Jesus. Deve haver em nós também o mesmo desejo daquela multidão, não só os milagres, mas estar com Jesus, porque estar com Ele é participar dos seus feitos. Segundo, a apresentação de Jesus como pão do céu e água da vida. Na sequência, o discurso de Jesus vai ser: vocês estão trabalhando pela comida e pela bebida que perece, mas eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem de mim bebe jamais terá sede. Ao final, João faz a sua grande declaração na apresentação do próprio Jesus, dizendo: olha, eu sou muito mais importante na vida de vocês do que o pão, do que o alimento, do que sacia a fome e a sede de vocês, porque vocês também precisam ser alimentados e saciados espiritualmente. Não basta estar preocupado apenas com as coisas que perecem, mas é preciso estar preocupado também com o que não perece, porque um dia nós partiremos, e a certeza da eternidade é por meio de Cristo Jesus. Por isso Jesus, no capítulo anterior, se apresentando como o Senhor enviado de Deus para a salvação de todos os homens, ele diz, capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida em Cristo Jesus é vida eterna. Então, sacie-se de Jesus, alimente-se de Jesus, enriqueça-se com a pessoa de Cristo Jesus, sacie a sua alma com Cristo Jesus, e no presente, saiba que Ele é o provedor da sua vida, Ele é o que realiza o milagre da multiplicação, Ele é que também sacia a sua fome, sacia a sua sede e supre as suas necessidades.
não vai haver para esbanjar, mas o necessário não vai faltar. Amém? Você crê nessa palavra? Crê nisso? Eu não sei se vocês creem, porque vocês estão tão quietinhos, não vi nenhum glória a Deus aí, um amém. Estava todo mundo quietinho, então vamos ficar em pé. Essa palavra, irmãos, você pode estar pensando, no dia que a Gabriela pregou aqui, é Gabriela, né? Nossa missionária.